Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu resolvi fazer mais do que o combinado e vou compartilhar com vocês algumas práticas do livro Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu gravei ontem falando sobre esse livro, eu sugiro que você vá lá, assista ele primeiro, então eu coloquei aqui na descrição desse vídeo o link para o que eu gravei ontem, e aí depois volta aqui para pegar essas dicas incríveis. Mas se você já assistiu o vídeo de ontem, bora aprender dicas práticas para como se tornar um verdadeiro pai rico e se liga então porque está começando mais um vídeo do Desafio do Livro. É isso aí, galera. Para quem não sabe, o Desafio do Livro consiste em você ler um livro por semana. Ontem eu gravei esse vídeo falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Mas esse livro foi tão incrível, ele tinha tantas dicas, que eu me senti assim, numa obrigação de gravar mais um vídeo, então fazer aquele quilômetro extra para passar dicas mais práticas de como você conseguir alcançar o teu sucesso financeiro, sua liberdade financeira. E aí, para começar esse vídeo, eu quero destacar uma parte, e aí, cuidado, tá? Na página 135 do livro, eu tive uma surpresa, né? Porque assim que eu cheguei lá, eu me deparei com uma página em branca escrito início. Só isso. Ou seja, tudo que eu tinha lido até aquele momento era só uma preparação, era só uma introdução para o que ele realmente tinha a dizer sobre conceitos e parte prática de como desenvolver a sua inteligência financeira, de como conseguir alcançar os resultados que você gostaria na sua liberdade financeira, dentro da construção dos seus ativos. Ou seja, tudo que foi até agora, tudo que eu passei no vídeo anterior, era basicamente uma base para o que vem agora. Então, nesse vídeo, eu vou passar para vocês 3 coisas, tá? Primeiro vão ser 5 motivos que levam as pessoas ao fracasso financeiro, depois 10 passos para que você desperte o seu gênio financeiro e aí 10 dicas práticas para como conseguir conquistar o seu sucesso, a sua liberdade financeira. Então, primeiro, dentro dos 5 motivos do fracasso, um dos principais motivos é o medo. Ana, uma frase muito boa é: se você odeia risco e preocupação, comece cedo. O que isso significa? Não é errado você ser um cara conservador. Você pode ter medo, todo mundo tem medo. Você pode ser cauteloso, mas se você optar por ir pelo caminho da segurança, pelo excesso da cautela, você tem que começar muito cedo. Tenha ciência que o seu caminho vai ser muito mais longo do que o das pessoas que se arriscam, obviamente riscos calculados, mas que elas estejam aptas, sujeitas ao risco. A questão é que o problema é que quem tem medo é que as pessoas que têm muito medo, principalmente medo de perder, elas acabam perdendo pelo medo. É algo para se refletir, não é? Mas muitas vezes o medo de perder faz com que você acabe perdendo aquela oportunidade ou não conseguindo aquele objetivo. Então, se o fracasso for visto como um aprendizado e você realmente tirar lições do fracasso, o fracasso não passa a não ser mais um problema, ele passa a ser uma etapa dentro da sua jornada. Então, por isso que os vencedores, eles enxergam o fracasso como uma inspiração. Para os perdedores, o fracasso é uma derrota. Então, o cara que é vencedor, quando ele tem um fracasso, ele entende que aquilo é temporário, que aquilo faz parte do processo e que ele está um passo mais próximo de conseguir triunfar. Então, pense bem em como você lida com os seus fracassos. Quando você fracassa, esse fracasso ele é um ponto final ou é uma reticências? Pensa muito bem nesse ponto. Depois, o ceticismo. Existe aquela máxima: os céticos nunca ganham. Os céticos são fomentados pelo medo e por dúvidas não esclarecidas, por isso que eles nunca triunfam. A questão é que os céticos eles sempre criticam enquanto os vencedores analisam. A análise das situações é o que permite que você enxergue oportunidades onde os céticos ou os críticos não conseguiram enxergar. Eles estavam cegos para isso. Então, a questão é que todos nós temos um pouco de cético e pessimistas dentro de nós. Essa é uma característica intrínseca do ser humano, que é de buscar a segurança, né? De ficar tranquilo, de estar mais confortável. Mas cabe a nós o controle desse sentimento e, assumindo a responsabilidade, assumindo o controle da situação, analisar bem todas as oportunidades, todas as condições para poder se arriscar, para poder
tentar algo que os outros de cara já estão dizendo, não dá para fazer. O terceiro ponto é a preguiça. E aí vem uma coisa que me chamou muita atenção, uma coisa que o Robert escreveu, que fala mais ou menos assim: pessoas ocupadas com frequência são preguiçosos. Oi? Eu li de novo essa frase, falei, pessoas ocupadas com frequência são preguiçosos. Como assim? Se o cara está sempre ocupado, como ele é um preguiçoso? E aí continuei lendo e entendi que ele diz que pessoas tendem a se ocupar constantemente para evitar fazer o que elas precisam fazer. É uma forma, ainda que meio paradoxal, de preguiça. Para não ter que fazer o que a pessoa realmente precisa fazer, seja por medo, seja por insegurança, por achar que não é capaz, ou até por preguiça de fazer, as pessoas se ocupam com várias outras coisas. Então ela está sempre ocupada demais para a riqueza, está ocupada demais para a saúde, ocupada demais para a família, ocupada demais para os amigos, às vezes até ocupada demais para o próprio lazer. Então, qual que é a cura para a preguiça? É ambição. Essa palavra soa um pouco forte, né? Porque a gente foi criado para achar que ambição é algo errado, que é proibido, que é pecado, mas não, a ambição, ela é importantíssima, você precisa sempre querer mais, querer algo melhor, querer continuar crescendo, mas claro que a ambição, ela deixa de ser um pecado quando você respeita a parte do outro, quando você mantém o respeito ao próximo. Então isso não se enquadra aquela máxima que diz ter tudo a qualquer custo, não é bem por aí. Quando você respeita os seus limites, respeita os seus próximos, mas você sempre busca crescer e evoluir, essa ambição ela é necessária. O quarto são maus hábitos. Todo mundo sabe vários hábitos que a gente pode ter, que não vão agregar, que vão atrapalhar, mas um deles que o Robert cita no livro me chamou muita atenção, que é o hábito de pagar aos outros antes de pagar a si mesmo. É exatamente isso que você ouviu. Eu mesmo várias vezes já me peguei pensando, cara, mas eu faço o que eu preciso que esteja relacionado aos outros e se não der tempo, e se der tempo, eu faço o que está relacionado a mim. Mas eu nunca vou deixar o outro na mão. Pô, importantíssimo isso, só que você está sempre se deixando na mão. O que é essa linha de raciocínio? Tá? Porque as pessoas trabalham, quando recebem, saem pagando todas as suas contas e o que restar, se restar, fica para elas mesmas. A tendência disso é que essa pessoa nunca consiga ter dinheiro ou energia para investir na aquisição de novos ativos e ajudar na construção da sua riqueza. Então, quando ele diz pagar a si mesmo antes de pagar aos outros, quer dizer que assim que você recebe o dinheiro, seja do seu salário, seja de uma oportunidade, de uma venda, assim que entra o dinheiro na sua mão, você tem que primeiro separar a sua parte para investir nos seus ativos, para investir no que vai te gerar novas rendas, para construir esse crescimento do seu negócio, para depois pagar os outros. E se porventura faltar dinheiro para pagar os outros, a cobrança deles em cima de você vai ser muito maior. O banco cobra, o leão cobra, os credores vão te cobrar. Todas as pessoas vão fazer uma cobrança em você muito maior do que a que você faria se você fosse a última pessoa da conta. Então isso vai fazer com que você se mexa para buscar novas alternativas de como ganhar dinheiro, de como resolver essa situação, mais do que se fosse você simplesmente no final do mês ali, então tá bom, pelo menos sobrou alguma coisinha. E não é assim que funciona, tá? Então, você precisa estar sempre construindo a sua liberdade financeira, então a importância de você pagar a si mesmo antes de pagar os outros. O quinto ponto é a arrogância. A arrogância ela pode ser vista como a soma do ego e da ignorância. Então daí a importância de você estar sempre aprendendo e não deixar inflar o seu ego. Porque no livro tem um trecho que eu achei muito legal que fala: tudo que eu sei me fez ganhar dinheiro. Tudo que eu não sei me fez perder dinheiro. Todas as vezes que eu fui arrogante, eu perdi dinheiro. Porque quando eu sou arrogante, eu acredito mesmo que o que eu não sei não é importante. Ana, olha isso que sensacional. Então, depois desses 5 motivos que levam ao fracasso, então você já sabe o que não fazer, vamos falar um pouquinho sobre 10 passos para que você consiga despertar o seu gênio financeiro para conseguir alavancar os seus resultados. Então, o primeiro deles precisa uma razão maior do que a realidade. O que isso quer dizer? É exatamente isso que você leu. Qual é o seu motivo para querer ter sucesso?
Por que que você quer a independência financeira? Essa liberdade financeira é tão importante para você? Por quê? Qual é seu motivo? Qual é a sua razão? É por uma questão de conforto? É para os seus filhos? É para a família? É para o seu dia a dia? É porque você quer conhecer o mundo? A sua razão, ela precisa ser maior e mais forte do que a sua realidade. Porque se a realidade que você vive for mais forte do que a sua razão, você nunca vai sair do lugar. Então você precisa sonhar maior ou vai ficar na mesma para o resto da vida. Segundo ponto, faça escolhas todos os dias. O poder da escolha é a principal razão pela qual as pessoas querem um país livre, a razão pela qual as pessoas querem ser livres. Então, cada centavo que você tem na sua mão te permite decidir se você vai ser rico ou se vai ser pobre. Tudo é uma questão de escolha. Então, faça escolha todos os dias. E se você quer uma dica de onde investir o seu dinheiro, invista primeiro na sua instrução. Porque, na verdade, o único ativo real que você tem é a sua mente. Esse é o único instrumento que você consegue, o instrumento mais importante que você consegue ter total domínio. Então, use parte do seu dinheiro em capacitação, faça cursos, assista palestras, leia mais livros, busque novos conhecimentos o tempo todo. E saúde novas ideias, porque novas ideias te aumentam a sinergia de outras ideias que você já tinha acumulado e isso pode refletir no teu sucesso financeiro, sucesso na vida de uma forma geral. Terceiro ponto muito importante é escolha amigos com cuidado. Todos nós já ouvimos dizer que somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Então, não sei se tem um estudo científico que comprove isso, mas eu vejo que pessoas diferenciadas caem na vida por escolher más companhias e também pessoas limitadas conseguem ter ótimos resultados quando se juntam com pessoas melhores. Então busque sempre estar com pessoas que te façam crescer. E analise assim, com muita humildade. Porque se você sentir que você é sempre o melhor em tudo no meio da sua turma, eu sugiro que você procure novas amizades. O quarto, domine uma fórmula e então aprenda outra. Ou seja, na vida não importa o que você sabe, mas importa a velocidade com a qual você consegue aprender coisas novas. Então estude até ficar muito bom numa área, num processo ou numa atividade. Quando você sentir que você já realiza aquilo com tranquilidade, com certa autonomia, aprenda mais uma. Então busque sempre aprender uma fórmula nova. 5. Pague a si mesmo. Como eu já falei isso um pouco na forma contrária, nos motivos do fracasso, mas pague a si mesmo. Então, para isso, uma dica é desenvolva 3 habilidades. A primeira delas, gestão do fluxo de caixa. A segunda, gestão pessoal. E terceira, gestão do seu tempo. Sexta dica, pague bem seus parceiros e colaboradores. Administrar é pagar bem pessoas que são melhores do que você em áreas técnicas que você não domina. Simples assim. Então você obviamente não precisa ser o melhor em tudo, você não precisa ser onisciente, mas você tem que ter sempre por perto pessoas que sejam muito boas nas áreas que você não precisa e que ainda não conhece tão bem. Sétima dica, seja um doador índio. Quando eu li isso, eu falei, o que é um doador índio? Né? E aí ele explica. Então, quando os primeiros colonizadores chegaram nos Estados Unidos, eles ficaram muito surpresos com uma questão cultural de alguns índios, que toda vez que eles viam um colonizador com frio, o índio ia lá e dava um cobertor para esse colonizador. Só que eles ficavam surpresos quando o índio chegava depois e pedia o cobertor de volta. Eles acharam que o índio tinha dado aquele cobertor. E o engraçado é que os índios também ficavam surpresos pelo fato dos colonizadores não quererem devolver o cobertor. Então foi desse mal entendido que surgiu a expressão doador índio. E o que o doador índio tem a ver com essa história? Tá? O doador índio se refere ao fato de que você tenha na sua coluna de ativos, que quando você estiver considerando seus ativos, que você sempre seja um doador índio. Então as primeiras perguntas que vêm à mente de um investidor sofisticado são: quanto eu vou ganhar com esse investimento? Que é o famoso ROI. ROI vem de um termo, é um termo muito conhecido, que vem de Return Over Investment, ou seja, quanto você vai ganhar, qual vai ser o retorno sobre o seu investimento. E a segunda pergunta muito importante é: com que rapidez posso ter meu investimento de volta? Que é o clássico payback, ou seja, dinheiro de volta. Quanto tempo você vai levar para receber o seu dinheiro? Então o payback é uma medida de tempo que vê quanto tempo, quantos dias, semanas, meses ou anos vai levar para que você recupere o valor que investiu e a partir daí
começar a ter lucro com aquele investimento. Oitava dica é que ativos compram supérfluos. Todos nós queremos ter coisas mais luxuosas, ter bens e experiências que não necessariamente nos tragam dinheiro diretamente. Isso faz parte da nossa natureza, de querer ter um pouco mais luxo, mais conforto. Só que a questão é que as pessoas de classe média, elas adquirem os supérfluos com o dinheiro do seu emprego. Ela trabalha, com o que ela ganhar, ela vai lá e adquire o supérfluo. Os pobres mal conseguem ter acesso a esses supérfluos. Mas os ricos, eles usam o dinheiro ganho com o trabalho deles para comprar ativos. E o que eles ganharem com esses ativos, eles utilizam para comprar mais ativos e aí sim os supérfluos. Então, independente do que o rico ganha com o seu trabalho, ele deixa para comprar os supérfluos com o lucro que ele obtiver dos seus investimentos, dos seus ativos. Ele vai reinvestindo e vai tirando parte do lucro desses ativos para poder comprar, adquirir os seus supérfluos. O nono ponto é a necessidade de heróis. Como assim de heróis? Tenha sempre em mente quem são os seus heróis. E são as pessoas na qual você admira, que você se espelha, pessoas que chegaram aonde você quer chegar e busque sempre aprender, ser mentorado por essas pessoas. Porque já que eles conseguiram conquistar o que você quer, fazem parecer mais fácil. Então, se eles podem, você também pode. Então isso faz parecer mais fácil trilhar esse caminho. E o 10º ponto é ensina e receberás. Ou seja, acredite no poder da doação. Se você deseja algo, primeiro você precisa doar. Isso vale para dinheiro, vale para sorriso, para amor, para carinho, para felicidade. Isso é uma regra universal que parece não ter muita lógica, é difícil de explicar, mas simplesmente acredite na lei da reciprocidade. E para fechar, como prometido, eu vou falar agora 10 dicas práticas para você começar a construir o seu sucesso nos negócios e visando sua liberdade financeira. A primeira dessas dicas é pare e avalie tudo o que você está fazendo. Se for preciso, troque ou arranje outras formas de ganhar dinheiro. A insanidade é você achar que fazendo a mesma coisa sempre, você vai ter resultados diferentes. O segundo ponto é a mentoria. É um pouco do que eu falei sobre o herói. Então descubra alguém que faz o que fez, o que você quer, que chegou no resultado que você almeja. Entre em contato com essa pessoa, marque um café, marque um almoço, troque e-mails, troque mensagens, peça dicas. Ouça tudo que essa pessoa tiver para falar e tente aprender ao máximo. Se possível, tente até um acordo para que ela realmente seja sua mentora, vocês com frequência conversem, isso vai ser muito importante. Então, enquanto você não estiver pronto para trilhar o seu próprio caminho, siga o caminho que outros fizeram para chegar onde você quer chegar. Terceira dica, faça cursos, ouça áudios, busque sempre capacitação. Já falei um pouco sobre isso também, mas assim, existem várias opções de capacitação por aí. Tem na internet, tem cursos, tem coisas próximas da sua casa. Muitas delas, inclusive, são até gratuitas e ainda vão acabar te fornecendo um networking de pessoas que estejam buscando conhecimentos semelhantes ao seu. Isso vai ser muito bom. Então, o importante é você estar sempre aprendendo ou reforçando algum aprendizado. Quarta dica, faça muitas ofertas. Cara, eu não conheço ninguém nessa vida que tenha tido sucesso sem ser um bom vendedor ou um bom negociador. Negocie, busque novas oportunidades e quando você não souber ou quanto ofertar, tenha sempre ao seu lado alguém que saiba. Isso é extremamente importante. E outra dica muito boa é façam ofertas com ressalvas. Então, por exemplo, faça uma oferta, mas diga que ela está sujeita à aprovação do seu sócio. Mesmo que você não tenha um sócio, mas que pelo menos, caso a pessoa aceite de cara aquela sua oferta, você ainda tem a condição de reavaliar e decidir se você mesmo quer executar aquela oferta que você fez. A quinta dica é preste atenção na sua volta. Negócios lucrativos precisam de mudança e de pechincha. Então, sempre fique de olho nas mudanças ao seu redor. Analise a sua rua, o seu bairro, as notícias, acompanhe ao longo do tempo, pesquise, converse com pessoas próximas, porque são nas mudanças que surgem as melhores oportunidades. Sexta dica, os consumistas são pobres. Não seja um consumista. O exemplo do consumista é aquele cara que quando o mercado faz uma promoção, o consumista vai lá e compra muito mais do que ele precisa daquilo. Ah, mas é porque estava barato. Só que quando o mercado de ações, por exemplo, tem um crash ou tem uma correção e o preço das ações cai, o consumista sai correndo, porque ele acha que ele vai perder dinheiro. Quando o mesmo mercado aumenta os preços, o consumista vai comprar em um outro lugar. Só que já no mercado de ações,
Quando o preço sobe, o consumista começa a comprar ação achando que ele vai ganhar dinheiro. Então não seja um consumista. Compre com inteligência, compre com estratégia. A sétima dica, capacite-se e procure nos lugares e pessoas certos. Então expanda seus horizontes, pense além das limitações dos demais. Você pode ganhar muito mais dinheiro no ato de comprar algo do que você vai ganhar efetivamente quando fizer uma venda. Então muitas vezes a grande oportunidade está na hora de você adquirir um bem, adquirir um ativo que você vai conseguir vender ele por um preço talvez um pouco acima do que ele vale. Mas se você comprou ele muito abaixo do valor, ou se você vislumbrou uma valorização antes dos outros, você vai ganhar muito dinheiro graças a uma compra muito bem feita. A oitava dica é, primeiro procure quem quer comprar, depois quem quer vender. A grande dica disso é porque é como se você pensar assim, compre um bolo inteiro, divida em fatias. Porque a maioria das pessoas só quer comprar uma fatia, mesmo que ela esteja pagando mais caro por isso. Então, se você conseguir vislumbrar, e no livro ele dá um exemplo de um amigo que queria comprar um terreno. E aí ele foi lá e verificou que esse terreno era um terreno muito maior, que ele foi lá, fez uma oferta pelo valor que o cara estava disposto a pagar, usando aquilo de entrada, comprou o terreno, dividiu em 4 outros lotes e fez muito dinheiro com isso. Mesmo que o amigo dele queria comprar só aquele lote menor, ele usou aquela oferta para negociar muito mais. Então, enxerga além, pense grande, divida o bolo em fatias e ganhe muito mais com isso. A nona dica é aprenda com a história. Clássica, e uma frase resume isso. Todas as grandes empresas começaram pequenas. Você não precisa ser grande para começar, você pode começar pequeno, mas seguindo todas essas dicas você tem potencial para ser gigantesco. E por fim, uma das principais, que é a 10ª dica, que é agir é sempre melhor do que ficar parado. Isso traz um pouco daquela questão de lidar com o fracasso. Então, se você errar, que sirva de aprendizado para a próxima. E se você acertar, ótimo, e vá para a próxima. Então, galera, é isso daí. Espero que esse vídeo tenha contribuído ainda mais na sua jornada, na busca pela sua realização financeira. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber em primeira mão as nossas novidades e um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu, tchau, tchau!